Alô, amigos e amigas. Eu prometi fazer um vídeo sobre o Escola Sem Partido e fiquei me debatendo sobre como tratar do assunto. Eu não conseguia entender a lógica desse projeto. Tentei procurar, me informar, e por mais que eu procurasse e me informasse, eu não conseguia encontrar a lógica desse projeto. Porque ele, além de inconstitucional, como está sendo claramente definido nos últimos tempos, é um projeto vazio, inteiramente vazio. Se vocês notarem o que diz o projeto, as escolas devem incluir, entre princípios do ensino, o respeito à convicção dos alunos, de seus pais, aos valores familiares relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Ou seja, nada. Como é que isso pode ser feito? Como é que se pode garantir o respeito à convicção dos alunos e de seus pais, aos valores relacionados à educação moral e religiosa? Não há nenhuma forma disso, não é o papel da escola. A escola tem o papel de formar alunos. Não tem nada a ver com os pais. Então, esse projeto, além de tudo, me parece nonsense. A pergunta que eu fiquei fazendo a mim mesmo durante o tempo, antes de gravar o vídeo, é: por que a celeuma em torno desse projeto? Por que tanto tempo sendo debatido em câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados? Há mais de ano que isso vem se desenrolando e provocando medo, assustando as pessoas e sem qualquer finalidade. Não tem lógica nesse projeto, não tem lógica nessa estratégia. Eu cheguei a pensar em montar um vídeo, até tentei, depois descartei, sobre a época da ditadura militar, procurando nexos entre o que foi a época da ditadura militar e agora, tentando entender os fios que ligam uma coisa à outra, porque muitas vezes aparece na argumentação das pessoas que defendem a escola sem partido um certo saudosismo em relação à época da ditadura. Pois eu diria para vocês, nem a ditadura foi capaz de controlar os valores dos alunos, de pais, familiares e relacionados a esses aspectos moral, sexual, aspectos de educação moral, sexual e religiosa. Não foi possível. Ao contrário, a ditadura militar bateu cabeça, pelo menos na sua primeira fase, de 64 até final de 68, bateu cabeça tentando apresentar um projeto de educação que fosse capaz de se contrapor e oferecer um outro caminho aos projetos educacionais que vinham se desenvolvendo no Brasil desde os anos 50, quando começa a grande expansão do sistema educacional brasileiro, público, tanto nos níveis do nível fundamental à universidade. Pois bem, a ditadura bateu cabeça, reprimiu, prendeu, caçou professores, perseguiu professores, coisas que têm sido feitas ultimamente, como desdobramento da Escola Sem Partido, desse projeto Escola Sem Partido. E não adiantou nada. Depois de 1971, com o endurecimento do regime da ditadura militar no governo Médici, depois do AI-5, e depois que, então, foi feita a reforma educacional, a ditadura militar introduziu conteúdos dessa natureza. Pelo menos
dois conteúdos básicos curriculares: a educação moral e cívica, obrigatória em todos os cursos de segundo grau, de primeiro e segundo grau, a denominação da época, que tinha como correspondente estudos de problemas brasileiros na universidade, e outra disciplina, OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que tinha como objetivo ensinar os alunos, ensinar a população a respeito do funcionamento político e organizacional e administrativo do país. Nada disso funcionou. As aulas de educação moral e cívica eram detestadas. Não havia profissionais para isso. Em algumas escolas, quem deu aula de moral e cívica eram professores ou ex-militares ou coisa assim, formados, que passavam por um treinamento de um curso na Escola Superior de Guerra. Mas aí, claramente, a educação moral e cívica estava ligada ao projeto de segurança nacional da ditadura militar, o projeto da Guerra Fria, e que o Brasil seguiu à risca. No entanto, as aulas de educação moral e cívica, elas não tinham, embora tenham sido implantadas e tenham sido tornadas obrigatórias, não tiveram eficácia nenhuma. Falta alguma pesquisa até para isso, a não ser algum saudosista que preza aquela época. Eu dei aula de moral e cívica, dei aula de OSPB, porque no período era uma forma de complementarmos o número de aulas, já que não havia aula de história suficiente, então nos atribuíam essas cargas dessas disciplinas. Mas essas disciplinas não podiam reprovar alunos. Então, o que ocorria era o esvaziamento. Geralmente, as aulas de educação moral e cívica eram colocadas sexta-feira à noite, na última hora. Era um horror, ninguém suportava. Nós mesmos, os professores, aproveitávamos para ou corrigir provas, ou pedir para que os alunos que estivessem em aula estudassem outras matérias, se preparassem para provas, porque não havia conteúdo a ensinar. Ou outras vezes nós ensinávamos os conteúdos que gostaríamos de ensinar, de história. E muitas vezes conteúdos contrários à doutrina militar, de forma que não funcionou. O balanço da ditadura, eu posso dizer para vocês com toda certeza, com toda convicção, é de que toda a educação doutrinária, moral e cívica não funcionou. Os alunos não iam às aulas, matavam as aulas, não respeitavam essa disciplina. Portanto, foi uma grande farsa. Felizmente, depois, com a queda da ditadura, esses conteúdos sumiram do currículo. Na universidade, ainda a situação era pior, porque as universidades encontraram, para solucionar o problema do estudo dos problemas brasileiros, que era a matéria considerada obrigatória, mas não podia reprovar, então os professores se organizavam como conferencistas, juntavam a cada semestre aqueles que poderiam dar aula sobre algum tema relacionado a questões brasileiras de importância econômica, sociais, políticas. Então, os alunos iam assistir às aulas, mas algumas conferências eram boas até, mas no final isso não resolveu nada. Significa que a doutrina da segurança nacional, a doutrina da moral e cívica não funcionou. De forma que tentar resgatar isso hoje é uma farsa. Por isso, procurando entender o projeto e tentar uma forma de rebatê-lo nesse vídeo, eu percebi que não havia nada a dizer. Não é? Não é possível dizer nada a esse projeto. É um projeto vazio, é um buraco, é uma ausência. Não há aqui nada de doutrina, de ideologia, nada, nem um caminho a seguir. Além de tudo, ele é impraticável.
impraticável. Por quê? Como é que vai se controlar o que o professor dá em sala de aula no Brasil todo? Os alunos vão filmar os professores, como em alguns casos tem ocorrido, vamos entrar num ambiente de delação por todo lado, alunos contra professores, professores contra pais de alunos, escolas lutando para manter a sua autonomia didática, é isso que se quer? Enfim, esse projeto não faz o menor sentido e eu realmente estou fazendo esse vídeo para dizer que eu não consigo entender por que tanto debate a respeito disso. Né? Normalmente, a proposta de escola sem partido ela é apresentada nas câmaras municipais por esses grupos conservadores que tomaram conta delas, né, principalmente evangélicos, e que ou são fanáticos, ou são ignorantes, ou absolutamente não entendem nada do que seja o ensino, o sistema educacional, a ciência, a cultura. Tanto isso é verdade que uma das propagandas do Escola Sem Partido, que aparece aí num vídeo gravado pelo Frota, exatamente pelo Frota, que autoridade moral e cívica tem esse rapaz para gravar algum vídeo falando de valores morais, não é? O vídeo em que ele propõe e apresenta o projeto, nesse vídeo ele defende que o projeto prevê cartazes com deveres dos professores, proibição de cooptar alunos por causas políticas, por manifestações sociais e culturais, uma espécie de cartaz que seria colocado em toda a sala de aula. Eu achei risível isso, achei ridículo, absolutamente ridículo, ineficaz, inapropriado, esdrúxulo, nonsense, surreal, porque esses cartazes vão servir, no máximo, como espaços para os alunos lá colocarem símbolos anarquistas, símbolos nazistas, colocarem imagens pornográficas, como muito provavelmente vai acontecer, porque ninguém dá importância a isso. Quem é que vai seguir um cartaz? Não é? É a mesma coisa colocar o código do consumidor em lojas, é até apropriado, não é? Mas isso revela muito mais uma concepção mercantilista da educação, é uma visão da classe média, do ensino como mercadoria, do professor como o empregado que está vendendo uma mercadoria, e do aluno como cliente, e do pai como alguém que tem o direito de fazer reclamações em relação às mercadorias que foram adquiridas. É por isso que o Escola Sem Partido ele vem fazendo mais estrago nas escolas particulares, como instrumento de perseguição a professores, por parte ou das escolas, da direção das escolas, em alguns casos, ou dos pais mesmos, ou de alunos mal intencionados. Então, para concluir rapidamente a respeito disso, o Escola Sem Partido me parece um projeto inteiramente inócuo. É um buraco em torno do qual a gente fica debatendo. E por isso eu acho que a esquerda ela perdeu muito pé, ela acabou entrando nesse jogo e na lógica do Escola Sem Partido, tentando rebater que não pode, que a partir, né, de princípios de defesa da pedagogia, da autonomia da escola, da autonomia de cátedra, ou, em muitos casos, debatendo um dos principais pontos que a escola, que o projeto se coloca contra, que é a questão de gênero. Eu diria que, nesse caso, que eu nem quero tratar aqui, a esquerda, principalmente, ela caiu numa armadilha, ela ajudou a insuflar esse tipo de projeto, né? Porque o debate sobre gênero é algo muito polêmico, o próprio conceito de gênero é algo muito discutível, e ficar rebatendo esse bate-boca
sobre gênero ou não gênero é algo inteiramente desnecessário, é perda de tempo. Bem, então, dito isso, eu perguntaria, por que a escola sem partido continua sendo debatida, né? Tantas horas de tempo perdidas no parlamento para discutir esse buraco, essa ausência, porque não há nenhuma doutrina, não há nenhuma condução. O que mais parece é que esse projeto revela a ausência de qualquer visão a respeito de ensino, de ciência, de tecnologia, do papel da escola, do papel da universidade. Tanto isso é verdade que o projeto tem sido rebatido agora de maneira bastante vigorosa. Na última semana, nós temos várias notícias boas a respeito disso, né? Por exemplo, o STF assegurou a liberdade de cátedra e a autonomia da universidade contra a incursão da polícia nas escolas e nos campos universitários. Isso se deu à véspera da eleição, quando policiais entraram na universidade a pretexto de dirimir manifestações na véspera das eleições. Pois bem, o STF se pronunciou assegurando a liberdade de cátedra e a autonomia da universidade. Então, muito provavelmente, é o que vai ocorrer em relação à escola sem partido, que será considerado um projeto inconstitucional. Não passa. Outra notícia, o reitor da USP se manifestou informando que o projeto não será implantado na universidade. E na universidade considerada a mais importante do país, né? E assegurou que não haverá controle ideológico dos docentes. Nessa mesma semana passada, o governo do Maranhão, Flávio Dino, editou decreto garantindo escolas com liberdade e sem censura no Maranhão. Na verdade, isso nem seria necessário, porque a Constituição assegura a liberdade. Mas, de qualquer forma, a coragem do governador Flávio Dino de se colocar contra a escola sem partido, reafirmando um outro princípio, que é o princípio da liberdade, merece bastante elogio. Aqui mesmo em São José do Rio Preto, a escola sem partido foi votada pela Câmara Municipal, que também é a mesma coisa, formada por conservadores, por pessoas ligadas aos setores mais à direita, muitos evangélicos, pastores protestantes, financiados pelo narcotráfico, e aqui votaram esse projeto. O prefeito municipal, Edinho Araújo, vetou o projeto, ele retornou, foi reafirmado na Câmara e foi, portanto, para a Justiça, e o juiz deu ganho de causa ao prefeito, considerando a matéria inconstitucional, num parecer, aliás, bastante bem formulado. Então, do jeito como está, esse projeto não passará. A pergunta que continua, portanto, é por que esse projeto existe e por que ele continua sendo debatido com tanta perda de tempo, de energia que poderíamos estar usando para a discussão de outras questões. É que esse projeto é uma cortina de fumaça. Mais do que uma cortina de fumaça, me parece que esse é um projeto claramente que funciona como uma espécie de uma arma de guerra. É um projeto para assustar. E aí eu ligo isso que eu estou dizendo com o vídeo anterior que eu publiquei sobre a guerra híbrida global e suas estratégias de choque e pavor, pelo menos de acordo com as ideias da Naomi Klein, como eu demonstrei naquele vídeo. O exemplo do Escola Sem Partido é exatamente esclarecedor dessa tática de guerra, do choque e do pavor. O objetivo dele é provocar o medo, é provocar o pânico entre professores, nas direções das escolas
entre os próprios alunos e com o objetivo de desmobilizar movimentos sociais, desmobilizar o movimento estudantil, as lutas dos professores, lutas sindicais, lutas por direitos, é esse o objetivo. Mas tem algo por trás. Isso tudo é o preparativo para algumas iniciativas que me parece que essas sim são as procuradas pelo governo e que ele pretende implantar. Isso é bom para que a gente possa perceber o nível a dureza da luta que vem pela frente. Não é? O que se pretende? Isso está dito explicitamente por vários personagens que integram a equipe do Bolsonaro, e os analistas políticos mostram que é o que está no horizonte. Primeiro, a privatização da universidade com cobranças de mensalidades. Esse é um projeto que também vem desde a época da ditadura militar e não se conseguiu colocar em prática. Eu não sei se isso será possível ser feito agora. A não ser um governo muito forte, ditatorial, conseguiria fazer isso. Portanto, o projeto Escola Sem Partido é uma maneira de estar ali sempre como um fantasma colocado na sala para assustar as pessoas, com o objetivo, portanto, de privatizar a universidade. O outro objetivo é de implantar o ensino à distância no ensino fundamental e médio, que já foi também aprovado na Câmara, em torno de 20%, parece que é o percentual para ensino à distância, que é algo que teremos que combater, porque o ensino à distância pode ser uma ferramenta útil como complementação pedagógica, mas nunca como conteúdo formador. O outro objetivo é a precarização do trabalho docente, a uberização. Então, o projeto Escola Sem Partido ele funciona para assustar professor mesmo, para tornar essa categoria que já está vulnerável há bastante tempo, desde as aplicações das políticas neoliberais do Fernando Henrique Cardoso no governo federal e pelos tucanos nos vários estados, o que se tem no horizonte é a precarização do trabalho docente, com o fim da estabilidade do professor do ensino público e a criação, né, de empresas de fornecimento de serviços de professores, o que vai ser uma tragédia para a educação brasileira, em termos de qualidade de ensino e em termos da sua finalidade de formação dos alunos. Né? E o outro objetivo, que esse é um fundamental, é a destruição das humanidades nos currículos escolares, principalmente história, filosofia, sociologia, literatura, artes e outros, que esses sim vão ser jogados para o ensino à distância, com toda certeza. Nessa medida, eu perguntaria, se esse projeto é inviável, inócuo, né, impossível de ser estabelecido da forma como está sendo proposto em todas as escolas, qual é o tipo de controle ideológico que poderá ser feito no governo, nas escolas, no governo Bolsonaro? E aí eu me lembrei de uma outra coisa que vem ocorrendo e que nós não podemos deixar de colocar. Não é? Nesta semana também, o MEC autorizou a Igreja Universal a instalar uma faculdade, uma universidade federal em Brasília,
E essa Universidade Federal já tem um primeiro curso sendo preparado, provavelmente já vão abrir vagas logo. O curso, curiosa e sintomaticamente, de ciência política. Então, o que me parece é que, nesse vazio ideológico, nesse vazio doutrinário que a escola sem partido representa, quem ocupará o papel serão as igrejas. E, principalmente, as igrejas hegemônicas, a exemplo da Igreja Universal. E isso, então, levanta questões seríssimas, porque há interesses de dois lados, como se pode ver. Há os interesses privatistas, que estão por trás da escola sem partido, e há os interesses religiosos de funcionarem como controle ideológico da população e das escolas, coisa que já vem acontecendo. Então, o que me parece mais perigoso do Escola Sem Partido é isso. Ele encaminha, em primeiro lugar, é um sintoma de um vazio de propostas do governo Bolsonaro, vazio doutrinário, vazio ideológico, saudosismo da ditadura, e que poderá ser preenchido por valores ideológicos religiosos. O que está em jogo no Brasil, portanto, não é a questão de partido, não é a questão de gênero. O que está em jogo no Brasil é a própria existência da escola como uma instituição laica. Por isso, para terminar esse vídeo, eu quero concluir e terminar de vez. Eu não vou falar mais sobre escolas sem partido, isso me travou, eu fiquei um tempão pensando o que falar, e vi que eu estou gastando vela com defunto pagão. O objetivo nada mais é do que instalar o choque e o pavor. É uma estratégia de guerra, ou melhor, uma tática de guerra, e que é a mesma tática de guerra empregada nas guerras híbridas e que está seguindo à risca no Brasil. Até quando vai durar, não sabemos. Se o STF, de fato, considerar esse projeto inconstitucional, ele vai por água abaixo. E aí o governo Bolsonaro terá que encontrar nova forma de instalar o medo para, através do medo, passar outras propostas muito mais obscenas, indecentes e absurdas. Então, concluindo, eu acho que isso pode nos servir de exemplo de como devemos atuar daqui para frente, tomando muito cuidado com essas armas de guerra que funcionam como uma cortina de fumaça, que funcionam como táticas para provocar o pânico e o pavor. Nessa hora, o que temos que ter é coragem, cabeça erguida, não entrar na lógica dos proponentes dessa proposta. Não há o que discutir, não podemos entrar nos parâmetros dela, discutindo gênero, discutindo o que é doutrinação ou o que não é, porque nada disso faz sentido, nada disso é o que tem importância. Nem os proponentes da escola sem partido provavelmente têm alguma convicção a respeito dessa inutilidade que está sendo discutida desnecessariamente no país. Então, fiquemos de olho, cabeça erguida, sem medo, principalmente. Não, a escola sem partida, nós temos que responder com a defesa intransigente da escola laica, pública e científica. E por aqui eu encerro esse vídeo. Muito obrigado a todos e todas pela atenção. Um abraço.